Você sabe o que realmente acontece antes de o frango do KFC chegar até você? Por trás do balde famoso, há um processo industrial cheio de curiosidades, segredos e tecnologias que poucos conhecem. E não é tão simples quanto parece. Neste vídeo, vamos revelar como cada etapa da criação das aves à fritura final é cuidadosamente planejada para entregar aquele sabor único. Spoiler: depois de saber disso, você nunca mais vai olhar para um pedaço de frango da mesma forma. A história do KFC começa com um homem determinado, Harland Sanders, mais conhecido como Coronel Sanders. Imagine um senhor com terno branco impecável, bigode marcante e um sonho gigante em plena década de 1930. Ele teve a ideia de criar um frango tão irresistível que faria as pessoas voltarem sempre. E o segredo estava em uma mistura de 11 ervas e especiarias, cuidadosamente elaborada em sua pequena cozinha em Kentucky. O coronel não tinha máquinas avançadas ou grandes fábricas. Ele fazia tudo de forma artesanal, testando combinações até atingir a perfeição. Nos anos 1940, Sanders já tinha uma boa base de clientes locais, mas sabia que podia ir além. Sua genialidade brilhou quando desenvolveu um método de fritura inovador. Uma panela de pressão adaptada que cozinhava o frango rapidamente, mantendo-o suculento por dentro e crocante por fora. Foi assim que ele conseguiu um diferencial em um mercado já competitivo. Esse processo permitia atender a demanda crescente sem perder qualidade. Nos anos 1960, o KFC começou a expandir para além das fronteiras dos Estados Unidos, entrando em um mercado global. Não era apenas sobre vender frango, mas sobre exportar. Uma experiência única. Os baldes icônicos começaram a aparecer em diversos países, transformando uma simples refeição em algo social, ideal para compartilhar. Aqui entra uma grande sacada de marketing. O KFC não só entregava alimentos, mas criava momentos. É o tipo de estratégia que pode ser aplicada em várias áreas, seja no trabalho, nos estudos ou nos negócios. E mesmo com toda essa expansão, o KFC manteve a essência da receita secreta do coronel. É curioso pensar que, apesar de toda a tecnologia e o processo industrial avançado, a base desse império ainda está na mesma mistura de ervas e especiarias. Mas o que poucos sabem é como essa marca conseguiu manter consistência em todos os cantos do mundo. Será que é só sorte? Ou tem algo mais por trás? Atualmente o KFC é uma potência global, presente em mais de 145 países e com mais de 27 mil unidades espalhadas pelo mundo. É difícil imaginar que algo que começou em uma cozinha pequena no Kentucky se tornaria tão grandioso. Mas o segredo não está apenas no frango delicioso, está no conhecimento sobre o que as pessoas realmente querem. Em cada canto do planeta, o KFC adapta seus cardápios, respeitando culturas e tradições locais, sem renunciar à essência da marca. Um exemplo curioso é o KFC no Japão. Por lá, o frango do KFC é praticamente sinônimo de Natal. Todo ano, famílias fazem filas gigantescas para garantir seu balde especial de fim de ano. Isso não é apenas sobre comida, é sobre tradição. Esse fenômeno começou com uma simples campanha publicitária nos anos 1970, que transformou o KFC em parte da cultura japonesa. O KFC também enfrenta desafios gigantescos. Manter consistência em mais de 27 mil unidades não é tarefa fácil. Desde o sabor até o atendimento, tudo precisa estar alinhado, como se cada loja fosse uma peça de um grande quebra-cabeça. E aqui entra a importância de processos bem estruturados. É fascinante como um padrão industrial pode gerar resultados tão uniformes, mesmo em lugares tão diferentes como Brasil, Índia ou África do Sul. E não é só sobre vender frango. É sobre criar uma marca que seja reconhecida instantaneamente. O logotipo do Coronel Sanders, por exemplo, é universal. Onde quer que você esteja, é impossível não o associar ao sabor único do KFC. E isso só reforça a ideia de que uma boa identidade visual e consistência podem levar uma marca a outro patamar. Mas como eles conseguem manter essa qualidade global enquanto trabalham com tantas pessoas e processos industriais? Isso nos leva ao próximo ponto. O KFC não brinca em serviço quando o assunto é qualidade. Cada pedaço de frango que chega às mesas passa por uma seleção rigorosa, feita com base nos mais altos padrões de higiene, saúde e nutrição. Não é exagero dizer que o processo começa muito antes de o frango chegar à cozinha. Ele inicia nos fornecedores. O KFC só trabalha com aqueles que seguem normas estritas, garantindo que cada ave receba os cuidados necessários desde o início. Os fornecedores também seguem.
Critérios exigentes que passam por auditorias frequentes. É como se o KFC estivesse constantemente supervisionando a origem de tudo o que vende, para garantir que a experiência do consumidor final seja impecável. Além disso, é interessante observar como o KFC se preocupa com a rastreabilidade. Isso significa que eles sabem exatamente de onde veio cada lote de frango e podem verificar todas as etapas do processo. Esse cuidado não é comum no mundo industrializado, mas é um diferencial que constrói confiança com os consumidores. Essa obsessão pelo controle de qualidade é uma das razões pelas quais o KFC continua sendo uma referência. Cada fornecedor é como uma engrenagem em uma máquina maior, e qualquer falha poderia comprometer toda a operação. Na criação das aves, elas são criadas em ambientes controlados, onde tudo é pensado para garantir bem-estar e qualidade. A temperatura, a iluminação e até a ventilação dos galpões são ajustadas para que os frangos cresçam de forma saudável e confortável. Imagine isso como um spa para aves, onde cada detalhe é monitorado. A alimentação das aves também não é deixada ao acaso. Elas recebem uma dieta balanceada, rica em nutrientes específicos para cada fase do crescimento. Outro ponto importante é a prevenção de doenças. As aves são constantemente monitoradas para garantir que estejam saudáveis, evitando o uso excessivo de medicamentos. Isso não só melhora a qualidade do frango, como também mostra como a prevenção é mais eficiente do que o tratamento. Todo esse processo demonstra o compromisso do KFC em oferecer um produto de alta qualidade, começando muito antes de ele chegar à cozinha. O abate das aves é realizado seguindo práticas humanitárias rigorosas, respeitando padrões que minimizam o sofrimento animal. Essa preocupação não é apenas ética, mas também influencia diretamente a qualidade do produto. Afinal, um bom processo sempre começa com respeito pela matéria-prima. Após o abate, entra em cena a padronização dos cortes. E quando falamos de padronização, não é algo simples. Imagine milhares de frangos sendo processados diariamente, com cada pedaço cortado em medidas exatas para evitar desperdícios e manter o sabor uniforme. Esse nível de precisão é o que diferencia o KFC no mercado. A segurança alimentar também é um foco central nesse processo industrial. As fábricas são equipadas com tecnologias avançadas que garantem a higiene em cada etapa. Desde a limpeza, dos equipamentos até o armazenamento final, tudo é monitorado com rigor. O resultado de tudo isso é um produto que mantém o padrão em qualquer lugar do mundo, sem perder a essência criada pelo Coronel Sanders. A preparação do frango do KFC é quase uma arte, e o segredo está na famosa receita de 11 ervas e especiarias criada pelo Coronel Sanders. Essa combinação é guardada a 7 chaves, sendo uma das fórmulas mais icônicas da história da alimentação industrial. Mas não é só o tempero que faz mágica, é o processo como um todo. Antes de tudo, o frango passa por uma marinação cuidadosa, onde os sabores são infundidos na carne, garantindo que cada mordida seja incrivelmente suculenta e saborosa. Depois da marinação, chega o momento do empanamento, que também segue um padrão exclusivo. Os pedaços de frango são cobertos manualmente com a mistura especial, de forma que cada pedaço fique uniforme e pronto para atingir a famosa crocância do KFC. É interessante notar que, apesar de toda a industrialização, algumas etapas são feitas à mão, mantendo um toque artesanal no processo. Um detalhe que poucos sabem é que o KFC utiliza técnicas específicas para que o sabor fique sempre fiel à proposta original. O tempo e a temperatura de cada etapa são rigorosamente controlados. Por exemplo, o frango precisa descansar após ser empanado, permitindo que os ingredientes grudem corretamente antes da fritura. E então, o que parecia apenas um pedaço de frango comum se transforma em uma experiência culinária única, pronta para ser finalizada na fritura. Mas é aqui que entra um elemento crucial: as fritadeiras especiais que garantem a suculência interna e a crocância externa. Esse processo meticuloso deixa claro que cada etapa foi pensada para entregar um frango que seja ao mesmo tempo um ícone de sabor e um exemplo de como conhecimento e curiosidade podem transformar algo simples em algo extraordinário. A fritura do KFC não é uma fritura qualquer. Eles utilizam fritadeiras sob pressão, uma tecnologia que pode parecer simples, mas é revolucionária no mundo da culinária. Diferente da fritura convencional, esse método garante que o frango fique crocante por fora e extremamente suculento por dentro. A pressão permite que o calor seja distribuído de forma uniforme, selando os sucos da carne. É como se cada pedaço fosse cozido na perfeição, enquanto adquire aquela textura dourada irresistível. Outro detalhe fascinante é o controle preciso da temperatura.
O frango não é simplesmente jogado no óleo quente. Existe uma ciência por trás disso. A temperatura precisa estar no ponto certo para que o frango cozinhe por igual, sem ficar gorduroso ou ressecado. Além disso, o método de fritura avançada ajuda a otimizar o processo industrial. O tempo de cozimento é reduzido sem comprometer a qualidade, o que permite atender milhões de pedidos ao redor do mundo diariamente. Depois de sair da fritadeira, o frango do KFC está pronto para ser servido, mas há algo especial na forma. Como ele é apresentado? Afinal, a experiência não termina na cozinha. A apresentação do frango do KFC é tão emblemática quanto o sabor. Os famosos baldes de frango não são apenas uma embalagem prática, mas uma estratégia brilhante que tornou a marca reconhecida globalmente. Quem vê um balde vermelho e branco com o rosto do Coronel Sanders imediatamente sabe do que se trata. Essa apresentação não é só visualmente atraente, mas também promove o compartilhamento, um conceito que reforça a ideia de reunir pessoas em torno de algo gostoso. E especial, os baldes também carregam um simbolismo de abundância e diversão. Eles foram projetados para serem fáceis de manusear, o que é perfeito para um momento descontraído com amigos ou família. Além de tudo, o balde é um elemento de marketing poderoso. Ele reforça a identidade da marca e desperta curiosidade nas pessoas ao redor. Quantas vezes você viu alguém carregando um balde do KFC e ficou tentado a comprar também? E, enquanto os baldes de frango se tornaram um ícone, eles também são o ponto final de uma longa jornada que começa na criação das aves e passa por processos industriais rigorosos e técnicas de preparo exclusivas. Tudo isso culmina em um produto que entrega muito mais do que comida, entrega uma experiência única. Se você ficou com vontade de aprender mais e mergulhar em outros temas tão fascinantes quanto este, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhum conteúdo que pode mudar sua visão sobre o mundo.